E o segundo caso era uma pessoa que não estava apresentando nem febre, depois foi encaminhada para casa, estava em isolamento domiciliar, mas como deu negativo, e o corona é assim, se não der nenhum dos exames, nenhum das influenzas, então pode ser corona, então a gente encaminha para o laboratório. Então encaminhou para São Paulo, e na noite de ontem saiu, não é coronavírus. Então muito provavelmente a pessoa foi acometida por algum outro tipo de virose mais simples, mas não é coronavírus. Então a gente tem os 2 casos suspeitos descartados. E as estratégias, vocês têm reunido bastante isso em nível estadual e municipal para estabelecer estratégias até orientadas pelo próprio Mandetta, né, o ministro, que tem colocado agora, inclusive, em função de já temos casos lá em São Paulo, de que agora alguns procedimentos são alterados e tal. Como é que está isso nesse momento? A gente tem muito orgulho de fazer parte dessa rede do SUS, porque a gente é um país, o único país do planeta, que tem mais de 100 milhões de habitantes, que resolveu fazer um sistema público universal gratuito. Então ninguém que precise fazer o exame do coronavírus aqui no país vai pagar nada por isso. Até porque nenhum laboratório privado faz. Só faz em laboratórios públicos. São 3 laboratórios públicos que fazem parte da rede de laboratórios centrais. Belém, São Paulo e Rio de Janeiro. Que a gente vai ter os 3 locais onde a gente vai fazer o exame para o coronavírus. Fazer o teste para o coronavírus. E eu vou dar só um exemplo para vocês terem a noção. Qualquer pessoa chegar aqui que vai precisar ir para a rede pública, ela vai ser atendida, vai para o leito de isolamento, ela vai ser tratada, ela vai ser cuidada, ela vai fazer os exames são caríssimos, ela não vai pagar nada por isso. Os americanos que vieram de Wuhan, e nossa preocupação hoje é os Estados Unidos, veja só, o país mais rico do mundo. Por quê? Os americanos que vieram de Wuhan, saíram de Wuhan, voltaram para os Estados Unidos, eles foram submetidos a testes. Depois que eles saíram dos testes, saíram do isolamento, eles receberam uma conta. Exatamente. $4 mil. E muitos deles não tinham condição de pagar esse exame, $4 mil. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? A gente já tem mais de 60 casos, a gente já tem mais de 6 óbitos, e começou a ter o que não aconteceu ainda no país. Já tem transmissão interna, já se perdeu a cadeia. Por quê? Porque a gente já tem 3 casos de pacientes americanos que estão com coronavírus, que não viajaram a outros países, que não tiveram contato com ninguém com corona. Então isso quer dizer que muito provavelmente eles já pegaram, fizeram esse contágio internamente. Como é $4 mil o exame para fazer se tem ou não coronavírus, sabe o que vai acontecer nos Estados Unidos? As pessoas não vão procurar a rede, a médica de lá, porque eles não vão ter condição de pagar o exame. Então eles vão ficar coronavírus em casa, ou no trabalho, ou indo para lugares com muitas pessoas. Então, muito provavelmente, a gente vai ter inúmeros casos. A gente já tem, com certeza, uma subnotificação nos Estados Unidos, porque a gente não vai ter só 60 casos para esse tanto de óbito. A gente já deve ter um número muito maior de casos. E nossa preocupação hoje nos Estados Unidos, por quê? Porque é um fluxo muito grande. Nem tantos maranhenses vão à China, alguns vão à Itália, mas muitos vão aos Estados Unidos durante o ano inteiro. Então, lá, muito provavelmente, nas próximas semanas, já deve entrar na lista. São 14 países hoje que o Brasil notifica, vigia todo mundo que está vindo desses países. Em poucos dias deve entrar os Estados Unidos também. E aí a gente ainda vai ter um aumento. Hoje a gente já tem mais de 200 pessoas sendo investigadas para saber se tem corona. Quando os Estados Unidos vier para a lista, então a gente vai ter uma explosão de notificações no país. Porque hoje a gente tem uma preocupação com esse sistema de saúde, que é totalmente diferente do nosso. Como é pago, a maior parte das pessoas tem de pagar para ter acesso ao sistema de saúde, acontece o oposto do que tem acontecido aqui. Lá as pessoas evitam o sistema, que as pessoas vão atrás do sistema porque sabem que é, com todos os defeitos do SUS, a gente sabe que o SUS tem defeitos, mas ele é público, ele é gratuito e a gente acredita na qualidade, a gente acredita nos exames. O primeiro exame a gente deu em 9 horas, menos de 9 horas de diagnóstico, e o outro a gente deu em menos de 72 horas. Então, assim, é um sistema que funciona, no fim das contas, quando a gente precisa dele. E a gente tem orgulho de fazer parte desse sistema. É importante sempre falar que o SUS, ele é uma conquista da sociedade brasileira e ninguém pode mexer nele. Isso é importantíssimo ser dito o tempo inteiro. Se a gente não tivesse essa rede de vigilância que a gente tem hoje, se a gente não tivesse esse sistema que foi construído durante esses 32 anos, a gente não teria condição hoje de enfrentar a doença.
Eu vi o prefeito de Nova York, não, porque aqui nós temos o melhor sistema de saúde. Cara, é caro, é muito caro. A gente aqui não valoriza, eu falo sempre aqui. Por isso que eu tive com o Marcos Pacheco várias vezes aqui, e Marcos gritando isso aqui pro ouvinte, e eu não sei se o ouvinte, se o cidadão maranhense tem noção disso, o brasileiro. Ah, mas esse SUS não sei o que, isso não presta. Gente, você vai, nos Estados Unidos acontece, é bonito nos filmes, né? O cara chega, é atendido aqueles caras com aquelas estruturas, daí a um mês chega a conta. Daí um mês a conta chega, e aqui não chega a conta nenhuma. Então, acidentes, por exemplo. Se acontecer agora, a gente todo dia fala de acidente aqui. Quando chega o carro para atender do SAMU, gente, é o SUS que está lá, fazendo a cobertura. Então, bem, o que há mais de decisões é super importante observar para as pessoas. Aí tá, o pessoal tá falando de álcool, já tem gente dizendo que não é para usar álcool. Tem um monte de confusões colocadas em rede e que flui com uma facilidade muito grande, secretário. O importante é assim, a gente tentar receber informações de canais oficiais. Desde sexta-feira causa até chateação, muita notícia falsa, gente dizendo que já tinha caso confirmado, né? Isso vai gerando um pânico na população, vai gerando outro tipo de histeria. A gente teve pelo menos 3 casos de pessoas que foram à unidade de saúde dizendo que estariam com febre e teriam ido a países com contágio da doença. E quando a gente pede informação, qual o voo, ou pede o passaporte, a pessoa inventa uma desculpa, pede para ir ao banheiro e foge da unidade. Não brinca, fazem isso. Então a gente teve casos em São Luís, mais de um, teve casos em Imperatriz, teve casos em Santo Inês. Isso gera um pânico na unidade, isso gera uma notícia terrível. E na verdade é um tipo de surto coletivo, porque qual o sentido da pessoa fazer uma brincadeira dessa, né? De fazer uma notificação falsa de doença. Mas tem acontecido. Então a gente pede que as pessoas se comuniquem por canais oficiais. A gente vai estar encaminhando boletins diários de casos. O Ministério já faz isso todo dia às 16 horas. Ele atualiza o número de notificações, o número de casos, os casos descartados, os casos que já se passaram. Então a gente pede, olha os canais sociais, até os meus canais também, eu estou colocando lá sempre as notas da Secretaria de Saúde, para ter certeza de que, de fato, é o canal correto, que a gente não vai estar ali dando notícias falsas. Em relação ao uso de máscaras e álcool gel. Álcool gel é ótimo para se lavar as mãos, para a gente fazer a higienização. Mas se não tiver álcool gel, você pode lavar a mão com água e sabão. O importante é você ter sempre as mãos limpas, tá sempre lavando as mãos, higienizando as mãos. Por quê? O coronavírus ele vai se manifestar como uma gripe na maior parte das pessoas. A grande diferença desse corona por demais é a transmissão. A transmissão dele é mais rápida, é mais fácil e tem se dado também com pessoas assintomáticas, né? Tem ficado mais tempo, mais ou menos 15 dias, 14 a 15 dias, mesmo sem sintomas a pessoa pode transmitir a doença. Como transmite? Por gotículas. Por gotículas no espirro, por gotículas na fala, na boca. Como é muito difícil eu estar aqui espirrando ou tossindo na cara de alguém, mas isso pode acontecer com... Eu espirro aqui na mesa, fica aqui, outra pessoa vai passar, vai colocar as mãos aqui, vai levar as mãos ao rosto, vai levar as mãos no nariz, ao ouvido, e a gente vai estar fazendo o contágio da doença. Então, o importante, não manter essa mão no rosto e manter sempre as mãos lavadas. Sobretudo em quem usa objetos que são compartilhados por várias pessoas. Por exemplo, o corrimão do ônibus. Por exemplo, a porta do banheiro coletivo. Então, esses espaços, ou uma torneira de uso de muitas pessoas. Então, esses espaços, se possível, ter sempre papel, por exemplo, para abrir a porta do banheiro coletivo e jogar depois o papel fora, ou abrir a torneira com o papel e depois jogar esse papel fora. Ou, sempre que possível, usou o ônibus, depois de chegar no outro espaço, lava as mãos para higienizar, porque a gente nunca sabe quem passou ali antes da gente, estava doente, estava gripado. E assim, eu pediria às empresas, você imagina que trabalha um caixa que vai gripado, que está ali fazendo contato com inúmeras pessoas durante o dia, é uma pessoa que pode passar assim doença para centenas de pessoas. Então, se as empresas puderem, seus empregados que estiverem gripados, deixa ele não ir ao trabalho, deixa ele ficar bom para poder de fato trabalhar. Porque
Porque a pessoa que está ali gripada, vamos imaginar a pessoa que está no caixa do supermercado. Ele está passando ali inúmeros produtos, está fazendo manuseio de dinheiro, manuseio de cartão, está falando com as pessoas. Ele ali tem condição de infectar inúmeras pessoas só porque está gripado. Então o ideal, até não só por conta do corona, mas de toda a síndrome respiratória, é que as empresas liberem seus empregados que estejam gripados para que tenham condição de trabalhar, de fato, quando não tiver mais sintoma de gripe. Bem, o secretário Carlos Lula está aqui com a gente, falando o que a gente deve ser o básico, o que a gente esquece. Só nesses momentos agora graves é que a gente redescobre que tem a facilidade de transmissão é impressionante. Até, por exemplo, quem trabalha em empresa e são várias pessoas trabalhando com teclado. Eu estou aqui com o meu teclado. Entendeu? Então, esse aqui pode também, quer dizer, a possibilidade de dinheiro, gente, passar dinheiro. Dinheiro é uma coisa que facilita bastante. Né? Hoje, aos poucos, o dinheiro vai desaparecendo, a gente tem mais cartão. Mas então, ter a história, uma coisa que tranquiliza, a questão dos dois. Agora, ficar de olho realmente nessa coisa dos Estados Unidos. Realmente é preocupante, porque não é mais gente que veio de zonas onde já havia aquela contaminação de pessoas, não. Já é um vírus que está circulando dentro do próprio Estados Unidos. É o que se chama de casos autóctones. Já é dentro do próprio Estados Unidos a transmissão. Então isso deve ampliar muito rapidamente. Bem, que outras campanhas? Logicamente que esse é um caso. A gente está falando de corona, mas estamos de olho também no número de casos ainda de dengue. Isso é o Brasil inteiro. Esse período é um período que facilita mais ainda. Aquela orientação de sempre, secretário, para quem está agora, por exemplo, quem vai viajar num período desse, deixa a casa fechada, porque muita gente faz isso. Fica piscina com água ali, fica, sei lá, alguma coisa, garrafa. Precisamos ter cuidado com são vários, na verdade, na sua pauta diária, eu sei, existe uma série de outras preocupações além do corona. Existe. Então a gente tem duas preocupações aqui. Ano passado a gente teve mais de 1 milhão de casos de dengue no Brasil. 1 milhão. Já foi o segundo maior média histórica do país, sobretudo no sul e no sudeste. Só no Paraná, esse ano, já morreram 14 pessoas de dengue. Então a gente está assim, em pânico com corona, mas é a dengue que está matando os brasileiros. Então, muita atenção, esse período de chuva é propício. A gente fez a limpeza de alguns canais aqui junto com a Prefeitura de São Luís e fiquei assustado porque a gente faz a limpeza numa semana, passou uma semana com trator, com gente limpando, e a gente volta lá uma semana depois e boa parte já está sujo de novo. A população também tem de colaborar com essa questão da limpeza. Limpeza não é quanto a gente limpa, é quanto a gente não suja, né? Mais sujar espaço público. Então a gente tinha a população ali toda reclamando que não tinha limpeza, a gente faz a limpeza grande e uma semana às vezes a gente volta e não consegue. A gente diz assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Em uma semana que voltou todo o lixo que estava aqui. Então a gente pede a conscientização. 90% dos focos de dengue estão dentro de nossas casas, não estão nem na rua. Então a gente pede cuidado com o que a gente deixa de material, de pneu, de garrafa, ou às vezes de piscina, né? A nossa plantinha, aquilo ali vai ser foco de dengue. Então vamos ter cuidado com a transmissão. E H1N1, na verdade toda a síndrome respiratória grave, a gente já teve um aumento de casos de 2019 para 2020. A gente já teve 9 casos notificados de H1N1 no estado. O H1N1, para quem não lembra, em 2009, então 11 anos atrás, a gente teve um caso parecido com esse do corona, só que no caso era H1N1, a letalidade era até maior. E o H1N1 ficou com um vírus como mais um outro com circulação no país. Então a gente já teve 9 casos no Maranhão, um óbito esse ano. O que é que a gente pede? O H1N1 hoje, ele é combatido como? Na vacina da gripe. Já tem vacina para o vírus. Então a gente vai antecipar a campanha de vacinação da gripe. O Ministério conseguiu isso. Seria no final de abril, vai ser no final de março. A gente pede que as pessoas se vacinem contra a gripe. Por quê? Porque é a forma mais eficaz de se combater o H1N1. Tá todo mundo aí com medo. Ah, meu Deus, o que vai acontecer? Esse vírus está circulando. Já tem alguns casos de hospital privado, hospital público. Tem. Como é que a gente vai combater? Se vacinando. Então, quando começar a campanha de vacinação da gripe, deve começar agora no finalzinho de março. A gente está esperando a liberação do Ministério da data exata.
a gente pede que as pessoas procurem se vacinar. Obrigado, secretário, pelas informações. Está aí. Depende também da gente, dos cuidados de cada um, que isso é uma coisa básica em saúde. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos no intervalo, voltamos já já.